Muito boa tarde a todos que estão nesse momento ligados para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre todos nós quando nos dispomos a dar continuidade ao estudo de Jesus Cristo sobre a adoração. Terça-feira passada, começamos a observar as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando falava com a mulher samaritana sobre a adoração, e destacamos uma parte interessante sobre o texto, uma das muitas partes interessantes, a de que Jesus disse que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e quer ser adorado também em espírito e em verdade. Falamos naquela oportunidade sobre alguns pontos que se deve considerar para entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E hoje nós vamos dar prosseguimento a este assunto. Hoje, 9 de março de 2021, vamos ver mais um ponto sobre o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Do ponto de vista bíblico, a adoração a Deus requer progressão de qualidades espirituais por parte do adorador. Note bem, nós vamos olhar para a Bíblia e vamos encontrar bases para essa declaração. Deus requer progressão de qualidades espirituais por parte daqueles que querem adorá-lo. O que seria isso, hein, gente? Progressão de qualidades espirituais. Nós vamos ler o texto bíblico que aponta para isso, mas antes já podemos ter em mente que o que o texto bíblico requer nesse sentido é que a adoração a Deus não seja uma coisa estática, uma coisa que você decorou, que faz aquilo ali sempre, mas o que, à luz da Bíblia, o que o texto vai nos mostrar é que o Senhor espera que os que o adorem, os que venham a adorá-lo, estejam também dispostos a progredir em vários pontos, para que a adoração seja tenha uma meta a alcançar, tanto para alcançar a adoração a Deus, como também para sermos beneficiados por essa adoração que nós mesmos prestamos ao Senhor. Vamos ver aqui a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 8. Eu vou ler esse texto com os irmãos, assim de uma pegada só, e depois a gente volta recapitulando, parando sobre o próprio texto para destacar e entender melhor cada uma dessas qualidades que aparecem aqui. Vejamos o texto. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para sentir a ideia de progressão? Deu para sentir que há um interesse de Deus que a gente, ao adorá-lo, também cresça, progrida em muitas áreas da nossa vida. Então eu gostaria agora de parar em alguns textos, fazer algumas paradas obrigatórias para um entendimento razoável do texto, para fortalecer nosso sentimento de adoração. Isso se faz necessário, irmãos, porque seria um equívoco muito grande pensar que alguma coisa projetada, programada, estática, adorasse, fosse algo de adoração a Deus, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo sentimento, todo dia o mesmo movimento, todo dia aquilo de sempre. Não é isso que o texto que nós lemos aponta. Mas o texto nos leva a uma ideia de progressão. E também uma ideia de base, fundamentação. Olha as duas palavras iniciais do texto lido. De 2 de Pedro 1:2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja que a graça, do ponto de vista bíblico aqui, e a paz, é algo que deve se multiplicar. Não é um estado que a gente chega, alcança, se estagniza e fica ali nisso toda a vida. Não. A graça e a paz devem ser multiplicadas. Até mesmo porque, como se pode notar, a impiedade multiplica, a impiedade cresce. E se tivermos uma medida de graça estática, que não crescesse,
poderia ocorrer que em alguns momentos nossa paz e nossa graça fosse suplantada pela progressiva malignidade do mundo. Mas enquanto o mundo progride na sua maldade, e a cada dia surgem novos métodos de maldade, assim o crente também cada dia deve progredir na sua paz e na graça de Deus, para que possamos sempre surpreender o inimigo que nos ataca pensando que nós somos detentores apenas de uma dose de graça, de uma dose de paz, que a mesma graça e a mesma paz que tínhamos há um ano atrás é a mesma que temos hoje e que poderia ser desgastada. Mas o adversário se surpreende quando encontra-nos novamente, quando nos tenta novamente. Nós estamos com um depósito novo de graça, um depósito novo de paz. Isso aponta para o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito que renova em nós as qualidades de Deus. Isso é muito notável. Pessoas existem que têm muitos anos de crente, envelhecem, mas não ficam desgastados na graça e na paz de Deus. Ficam desgastados na força física, na vida natural, desgastados talvez na sua produção ministerial, mas na paz e na graça do Senhor, cada dia que passa, o Senhor quer que sejamos renovados. Cada dia que passa, o Senhor quer que progrida isso em nós. E isso acontece quando nós nos dispomos a adorar o Senhor. Porque é na adoração que o crente cresce. É na adoração a Deus que nós temos nossa vida estabilizada. É sabido que pessoas existem que adoram a Deus mesmo quando lhes falta o básico. Adora a Deus mesmo quando não tem aquilo que é o essencial, talvez. Vive em deficiências das mais diversas. Fisicamente, às vezes, falta até saúde, alimento. Mas a graça está lá. A paz está lá. Me lembro que certa vez li um texto que alguém escreveu que certa rainha mandou procurar em todo o seu reino alguém que tivesse paz. Alguém que fosse feliz e que tivesse paz. E os súditos saíram procurando, em todo lugar. Tinha alguém que tinha paz, mas tinha algumas observações, algumas alegações. De longe viram um casebre onde um senhor estava numa escada tentando consertar alguma coisa no telhado de uma casa simples. E a comitiva real chegou e disse: "Você tem paz? Você vive de forma feliz?" Ele disse: "Sim, tenho paz, sou feliz." E disseram para ele: "Então bota uma camisa, que nós estamos com a missão de, a hora que encontrar uma pessoa que tenha paz e que viva uma vida feliz, levá-la à presença da rainha." E ele disse: "Tudo bem, mas eu terei que ir assim, porque eu não tenho camisa."
minha camisa rasgou muito e eu estou sem camisa. Eu vivo assim aqui, trabalhando assim, porque eu não tenho camisa. Você não tem camisa? Não tenho. Então vamos assim mesmo. Ele disse, tudo bem, deixa eu falar com minha filha aqui, porque eu tenho uma filha paralítica na cama, eu cuido dela há muitos anos. E eu não posso sair sem avisar para ela para onde eu fui, mas eu vou. E foram lá, encontraram uma jovem paralítica, há muitos anos na cama, e perguntaram, você tem paz assim mesmo? Ele disse, tenho paz, sou feliz. E foram, levaram aquele senhor à rainha, segundo essa história. Ela perguntou, você tem paz? Você vive em paz? Vivo. Mora em casa grande? Não moro em casa grande, mas eu tenho paz. Tenho paz e sou feliz. Tem filhos, tenho uma filha jovem que é paralítica desde que nasceu e eu cuido dela. Mas em tudo isso não lhe tira a paz, mesmo assim você é feliz. De onde vem a sua paz? E ele teria respondido, adoro ao Deus eterno, através de Jesus Cristo. E nele eu tenho paz todos os dias. Vivo em paz. Então, com essa história que tem um fundo moral, o texto está apontando também para que nossa paz, nossa felicidade, tem sua origem na graça e na paz que devem ser multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A cada dia que conhecemos mais o Senhor, vamos tendo mais graça dele. E vamos vivendo com essa graça e essa paz. Esse estado de espírito que nos mantém esperançosos. Mas para isso é preciso conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro continuou aqui no versículo 3, que nós lemos, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Ser chamado por Jesus Cristo, conhecer o Senhor Jesus Cristo, é ter essa convicção de que Ele quer que nós estejamos ao lado dele, por isso nos chamou para adorá-lo. E essa adoração em espírito e em verdade tem estas qualidades que vale a pena multiplicá-las, vale a pena fortalecer essa ideia. Quando nos reunimos na igreja, irmãos, ou em qualquer outro lugar onde adoramos ao Senhor, o fazemos porque Ele nos chamou. A adoração a Deus não é algo que se faça sem um objetivo e sem uma convicção. Porque Deus não se deixa adorar por um programa de adoração previamente estabelecido, montado,
mas que os seus praticantes não estejam preocupados em quem o chamou para adorá-lo. Ele nos chamou pela sua glória e virtude. Pela sua glória é a manifestação da sua presença. A virtude é a demonstração do seu poder, das suas qualidades. E seria muito difícil ter uma adoração estática, não progressiva, diante de um Deus glorioso e cheio de virtudes. A presença dele nos empolga a adorá-lo cada dia com mais ânimo, na certeza de que o fazemos porque somos dependentes dele e porque recebemos dele toda essa virtude e todas essas qualidades. Olha o que o apóstolo continuou dizendo aqui no versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvimos tantas vezes pessoas dizerem: você tem promessa, Deus te fez promessa, e você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida, deixando transparecer que a promessa de Deus é de que Ele nos daria alguma coisa e que nós haveríamos de receber alguma coisa. Enquanto aquele prêmio não nos fosse dado, não morreríamos. E aqui eu vejo que as promessas que aparecem nesse texto aqui não são promessas de que nossa vida aqui vai ser próspera, de que nossa vida aqui vai ser galardoada aqui mesmo, mas as grandíssimas e preciosas promessas é para que fiquemos participantes da natureza divina. A verdadeira promessa que Deus nos faz não é uma promessa de que nesse mundo não teremos problemas, nesse mundo, não. A verdadeira promessa que Deus nos faz é que seremos participantes da natureza divina. E por causa disso, escapamos da corrupção que campeia no mundo. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. É estar certo de que a adoração me influencia mais do que satisfaça alguma exigência ou alguma deficiência de Deus. Como se Ele estivesse necessitado de adoração para firmar sua existência. Não, não é assim. Adoramos ao Senhor porque, em fazê-lo, nós nos tornamos participantes desta grandiosa promessa de Deus, que é ser participantes da natureza divina. Oh, adore a Deus! Adore a Deus com alegria. Adore a Deus na simplicidade da sua fé, mas adore a Deus com certeza de que você está fazendo parte de promessas eternas, promessas que vão a cada dia mais se consolidando na nossa vida. Ser participante da natureza divina é a forma mais clara que temos de demonstrar uma igreja viva no meio de um mundo corrompido. Ser participante da natureza divina é estar certo
de que o Senhor está conosco e nos dará vitória e que brilhará a luz do seu Espírito em nossa vida, através de nossas fraquezas, às vezes, através de nossas poucas condições, mas no adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, reconhecemos essa progressão que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo nos leva. E Pedro continua no texto que nós lemos. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência. Vale uma parada aqui, né? Nessa palavra diligência. Diligência é cumprir uma missão em tempo suficiente de alcançar êxito. Diligência é fazer que algo que deve ser feito, seja feito em tempo de alcançar o seu objetivo. Adorar a Deus com diligência é adorar a Deus aproveitando o tempo, aproveitando as condições. É se preocupar com o que está fazendo sem aquele desleixo de fazer de qualquer maneira. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade é saber que estamos adorando um ser criador, um ser poderoso, de divina luz, de uma natureza divina que é gerado em nós para nos fazer cada vez mais semelhantes a Ele. E também temos a declaração aqui que quando nós adoramos a Deus é porque nós reconhecemos que escapamos da corrupção e da concupiscência que há no mundo. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui, no versículo 5, ele coloca o espírito de progressão nessa nossa maneira de adorar. Acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Poder, ciência. Ciência aqui pode ter vários sentidos, mas nós sabemos que a ciência é algo de Deus para o homem. E nunca foi tão fácil fazermos descobertas sobre a ciência como hoje. Países riquíssimos, países que detêm glória humana, pararam em 2020 e estão até hoje na batalha, já em 2021 na batalha, dependendo da ciência, a força, material bélico, disposição para conquista, tudo parado, dependendo da ciência. Às vezes, equivocadamente, somos levados a pensar que a ciência é contra Deus, porque alguns ramos da ciência foram corrompidos, contaminados, porque o adversário, quando lançou os seus tentáculos de conquista do gênero humano aqui na Terra,
o fez para tirar o gênero humano da adoração a Deus. E então a ciência tem hora que faz pseudas declarações contrária à revelação de Deus. E às vezes cientistas e pessoas de conhecimento ilibado, respeitado por toda parte do mundo, usam essa posição para desfazer do próprio Deus, para criar outras histórias em volta da principal e realidade ação de Deus. Como, por exemplo, a mais simples: deixar a ideia do Criador para aceitar a ideia da transformação, a ideia da evolução da própria natureza, da própria criatura, e que a criatura se evoluiu. Isso é uma pseudo demonstração da ciência. Mas a ciência é de Deus. A ciência é um dom de Deus. Não podemos negar isso. Eu não nego, não posso negar. Eu vivo há quase 12 anos beneficiado diretamente pela ciência, graças ao Deus que deu capacidade à ciência de tirar uma veia safena da minha perna direita para recompor partes do meu coração que estava paralisado, chamadas ponte safena, que na verdade é a revascularização do coração. E graças a isso, depois de uma cirurgia demorada, com tanta tecnologia, coração na mão dos homens, e Deus deu graça, e hoje estou aqui. E aqueles homens são homens normais, mas são cientistas, estudaram. A ciência só se torna ruim quando ela não glorifica a Deus, quando não trabalha para reconhecer a grandeza de Deus. Mas a ciência é uma forma e uma virtude que deve ser acrescentada à nossa fé, para não termos uma fé como palavra de papagaio, que não avança, que não sabe o que está fazendo, é apenas um mero repetidor, como se Deus se sentisse glorificado por um disco, um pendrive na linguagem de hoje, que fica em algum lugar repetindo: glória a Deus, Deus é bom e glória a Deus, como se isso fosse a adoração em espírito e em verdade, mas que não muda daquilo, não progride. Mas a adoração que está aqui nesse texto é uma adoração progressiva, que abençoa o adorador. Mas esse adorador precisa estar disposto a crescer, a fazer tudo que faz com diligência, remindo o tempo, e acrescentar à fé as virtudes. Virtudes. Crente que não cresce em virtude se torna
estéril. Esse negócio de não progredir como o Senhor quer é prejudicial. Crente que há anos é aquilo mesmo, chega na igreja, pega na ponta do nariz, faz uma oração de 10 segundos, fica ali, parado um tempo, observa alguma coisa, vai embora, depois volta a mesma coisa, não evolui, não acrescenta virtudes a isso, não tem ideias novas de adorar a Deus naquele dia, diferente do que foi ontem. Se ontem adorava parado, estático, hoje levanta as mãos, sente prazer e progride tanto que o seu emocional é tocado e chega até a chorar na presença de Deus por causa do efeito da adoração. Essa é a adoração que o Senhor quer. Esse é o adorador que o Senhor quer. E Pedro chegou a dizer aqui uma coisa interessante, que eu sei que já estamos passando o nosso horário, mas ele colocou aqui que verdadeira ciência deve ser acrescida de temperança, e a temperança de paciência, e a paciência de piedade, que é santidade, e a piedade de amor fraternal. Amor fraternal, coisa boa. Amor fraternal é aquele amor que respeita a pessoa amada e não apenas aproveita dessa pessoa amada, mas é aquele que deseja o bem da pessoa amada. Concluindo, ele disse aqui: porque se em vós houver e abundarem estas qualidades, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa, conhecimento que produz fruto. Jesus, certa vez, de longe viu uma figueira e diz o texto que ele chamou os discípulos, viu a figueira e foi lá para ver se tinha figo, porque de longe ele viu a figueira carregada de folha. Vamos embora comer figo. Como pode, hein? Por que ele tinha essa certeza? E ele chegou lá, olhou para a figueira. Não é que a figueira tinha folha, mas não tinha figo? Coisa estranha, anômala, estéril, que não produz o que se espera que produza. Deus não espera que a gente faça coisas sobrenaturais, excessivamente sobrenaturais, porque quando isso acontece, que um ser mortal faz algo sobrenatural, como curar alguém, repreender o poder do mal de alguém, nisso não surpreende os céus, porque Deus sabe perfeitamente que o ser humano não faz nada sobrenatural. Se alguma coisa aconteceu de alguém fazer algo sobrenatural, é o Espírito de Deus agindo nesse homem. Agora, ser estéril, no sentido de não produzir o que nós devíamos produzir, eu não estou falando aqui de esterilidade de nascimento de filhos, de não gerar, não é isso que eu estou falando. Eu estou no texto e trazendo para o Espírito, quando Jesus chegou no pé de figueira, no pé de figo, olhou, não viu figo nenhum, amaldiçoou a figueira. E o texto ainda diz que não era tempo de figo. Ou então Jesus teria sido injusto?
Como é que amaldiçoa uma figueira por não ter figo se não era tempo de figo? Mas aí é que está. Se não era tempo de figo, não devia ter folha. Porque Jesus está falando de uma árvore frutífera qualquer. Está falando do figo, que quando vai botar o fruto, cai todas as folhas, e é diferente das outras árvores frutíferas, que primeiro dá a flor, para depois dar o fruto. O figo não. Você já viu uma flor de figo? Se você não viu, eu posso te mostrar. Pega um figo maduro, corta, abre as bandas, lá dentro do figo está a flor. Então, se ela não tinha figo, não devia ter folha. Por isso Jesus amaldiçoou, porque era uma figueira estranha. Irmão, adore ao Senhor. Não queira adorá-lo com coisas espantosas para mostrar que você é super poderoso. Adore a Deus em espírito e em verdade. Progrida na adoração, deixe a palavra te moldar, fuja da corrupção do mundo e tenha prazer em servir ao Senhor. Hoje passei da hora. Falei mais do que os outros dias, mas não é meu forte isso. Eu sei que sou limitado. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo sempre, para fazer de você um adorador que progride na adoração.